para construir família, enfim, para fazer a minha vida aqui. Em nenhum momento cogitei de qualquer outra cidade, por mais oportunidades que pudesse ter, né? E aí cheguei então aqui em final de 72, início de 73, e em março de 73, né, já abriu a possibilidade de vir a trabalhar na universidade, né? Um pouco antes de março, né, eu trabalhava com a convite do Pedro Novis Neves, eu fui trabalhar no DGE, Departamento de Geografia e Estatística, que era vinculado à Secretaria de Planejamento do Governo do Estado de Mato Grosso. E ali foi o meu primeiro emprego aqui em Cuiabá, e já estava trabalhando no Departamento de Geografia e Estatística quando abriu uma vaga para professor na universidade, no Departamento de Matemática, né? Para lecionar estatística básica, né? E aí eu prestei um concurso, né? E entrei primeiro como professor substituto, posteriormente prestei um concurso e entrei então na universidade como professor em 1973, em março de 1973. E continuei com o meu contrato de trabalho também no governo do estado. Posteriormente, o Gabriel Novis Neves estava naquela fase de implementação da universidade, criação da universidade, né, também tudo por fazer na universidade, ele constituindo uma equipe de trabalho, e o Pedro tem a impressão que falou muito bem de mim para ele, e ele me fez uma proposta para que eu fosse trabalhar na ACEPLAD, que é a Assessoria de Planejamento e Desenvolvimento, ligado diretamente à reitoria, e que era coordenada na época pelo Ivo Cuiabano Scaff, né, que o Ivo é um idealista, é uma pessoa muito sonhadora, com grandes projetos, uma mente muito criativa, né? E foi uma experiência assim, muito boa. Trabalhei com o Ivo Cuiabano Scaff, ali o professor Oswaldo Fortes trabalhava ali também, o Mário Gomes Monteiro, o Heraldo Coiado, enfim, um conjunto de pessoas que estava ali para pensar, elaborar projetos, para implementar os novos projetos na universidade nessa fase nascente, né? À época o Gabriel, assessorado por um conjunto de pessoas, ele pensava muito na universidade, ligado com pesquisas na área amazônica, né, que era uma preocupação do governo militar na época, né, a forma de ocupação da Amazônia, era a forma também, era a fronteira agrícola em expansão, né, havia um grande fluxo migratório para todo o Mato Grosso, advindo principalmente do sul do país, mas também do Nordeste, também do Centro-Sul, e o Gabriel tinha essa proposta, então tinha um grupo de trabalho, e nós então começamos assim a participar desse pequeno grupo restrito, a pensar o planejamento da universidade, né? E aí eu fiquei nesse período de 74, mas com pouco tempo que eu já estava trabalhando lá, o Gabriel me chamou e havia aparecido uma oferta do Ministério da Educação, uma vaga para um curso de especialização na área de planejamento universitário. Era promovido pelo DAU, Departamento de Assuntos Universitários. Na época seria a Secretaria de Ensino Superior do MEC, era o MEC-DAU, né, Departamento de Assuntos Universitários. E uma pós-graduação na Bahia, né, patrocinada pela Fundação Rockefeller e pelo Instituto do Setor Público. O Instituto do Setor Público era um instituto ligado à Universidade Federal da Bahia e tinha no seu quadro professores de uma formação voltada para o planejamento de universidades, e todos eles com experiência de planejamento em universidades americanas, todos eles pós-graduados com mestrado e doutorado em universidades americanas. Aí o Gabriel falou: olha, estou pensando em você para ocupar essa vaga aqui, é um período curto, né, de 10 meses, esse curso, né, a nível de especialização, né, e eu prontamente peguei.
que foi um curso que me abriu muita mente sobre a organização da universidade, sobre a forma de operação, coisa que me deu uma visão muito ampla da cultura organizacional de universidades, né, a partir de modelos de universidades americanas. Mas não só restrito americano, quer dizer, a Fundação Rockefeller era o agente financiador, mas tinha experiências todas. Então foi uma experiência assim, muito rica para mim, que me deu uma visão muito boa, que me ajudou no futuro, inclusive em todo o processo da minha carreira dentro da universidade, e que me permitiu depois, né, assumir com tranquilidade cargos de responsabilidade. Né, porque aí quando eu voltei para a universidade, aí já fui convidado para ser o coordenador de pesquisa da universidade, na época do professor Benedito Dorileu, já era o reitor, já tinha acontecido a sucessão do Gabriel Nunes Neves, depois do Dorileu, que ficou 2 anos no mandato de reitor, o professor Eduardo de la Mônica Freire, que candidatou-se ao reitor, nós trabalhamos no sentido de fazê-lo reitor da universidade e conseguimos esse intento. E com o professor Eduardo de la Mônica, ele me convidou e eu assumi a pró-reitoria de planejamento da universidade. E, ao mesmo tempo, de coordenador do programa MEC-BID 3, é um programa do Ministério da Educação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, na sua 3ª fase no Brasil. E como coordenador do MEC-BID 3 e na coordenadoria na pró-reitoria de planejamento da universidade, a gente pôde fazer programas de grande relevância para a universidade, tal como implantamos o centro pedagógico lá do Médio Araguaia, fizemos lá as instalações. Foi criado na época do Gabriel, mas não tinha praticamente nada, né? E no período do professor Dorileu e principalmente com o Eduardo, nós fizemos o campus do Araguaia, instalamos o campus no Araguaia, instalamos um campus, ampliamos o campus em Rondonópolis, né? E criamos a TV Universidade também nesse período. Dotamos a Biblioteca Central de mais de 100 mil volumes de livros, quer dizer, a biblioteca ainda estava naquela fase muito capenga e compramos muitos acervos na Biblioteca Central da Universidade. Fizemos também toda a infraestrutura da universidade, rede de esgoto. Ampliamos em muito o programa de capacitação e da pós-graduação da universidade, que era urgente que a universidade formasse mestres e doutores para a melhoria da qualidade do ensino e para o desenvolvimento da pesquisa universitária. E através do MEC-BID 3 nós tivemos os recursos e as condições necessárias para concessão de bolsas e houve um grande fluxo de saída de professores da universidade que foram, então, fazer o mestrado e o doutorado. E após 4 anos de uma administração muito bem sucedida, que foi a administração do professor Eduardo de la Mônica Freire, nós saímos como candidato natural a disputar a reitoria da universidade, que era um processo de eleição direta, e aí nós constituímos, então, uma chapa com pessoas do mais extraordinário calibre de experiência que a gente conviveu ao longo daqueles anos todos já, né? E a professora Sandra Maria Coelho Martins foi a minha vice-reitora, a Regina Lúcia Figueiredo Monteiro foi a minha pró-reitora administrativa, o Manuel Pinto da Fonseca, pró-reitor de pesquisa, o Elias Alves de Andrade foi meu pró-reitor acadêmico, e eu criei uma pró-reitoria de assuntos comunitários e estudantis, né, que já havia um crescente muito grande de estudantes da universidade, havia muita demanda pela Casa do Estudante, por condições de estudo com restaurantes universitários, enfim, com bolsas, que havia muito aluno carente, e nós criamos uma pró-reitoria específica para tratar da questão estudantil e também de outros assuntos comunitários, né? Então, com essa equipe, né, e criei também a assessoria de relações internacionais e convidei o professor Paulo Speller, que estava recém-chegado de um doutorado, né, na Inglaterra, e convidei-o para integrar a assessoria de relações internacionais da universidade.
e com uma determinação específica, que era a implementação de um núcleo de ensino aberto e à distância da universidade, que a gente já via naquela oportunidade que a internet seria o que hoje é a realidade, esse instrumento extraordinário, né, de interação, de informação ali a tempo real, né, você tendo acesso a essa coisa extraordinária, maravilhosa que a internet trouxe aí para essa sociedade que está ainda numa fase de inicial, né, com essa nova realidade, essa nova geração aí chegando já com esse instrumento que é a internet. Naquela época era uma promessa a internet, né, não existia ainda. No início da década de 90 era uma promessa, e nós já víamos com esse instrumento uma possibilidade de concretamente você ter mecanismos para uma massificação do ensino superior. Né? Quer dizer, o ensino superior, que é muito caro, né? O professor, as instalações, os equipamentos, laboratórios, a biblioteca, isso tudo muito caro, e que acaba que é restrito a um número muito limitado de pessoas que têm condições de acesso, né, ao ensino superior, de maneira geral, no mundo, né, no Brasil, e particularmente aqui em Mato Grosso também. Né? E a possibilidade de integração em redes e dessa informação da internet, o núcleo, um ensino aberto e à distância, é uma possibilidade concreta de massificação. E foi com esse intuito que eu convidei o professor Paulo Speller, e ele desenvolveu um trabalho fenomenal, extraordinário, né, abrindo linhas de relação da universidade com a Unesco em Paris, com a Teleuniversité em Quebec, no Canadá, que nós tivemos muita possibilidade de abrir esses caminhos como vice-presidente da UNAMAS, que nós assumimos a nível de Brasil, a Associação das Universidades Amazônicas, né? E tivemos também, a convite do governo do estado de Mato Grosso, tivemos uma visita com o governo italiano. Na época o Carlos Bezerra era o governador de Mato Grosso, nos convidou, nós fomos e abrimos, a partir dessa viagem, abrimos contatos também com a experiência da Universidade Aberta de Londres, na Inglaterra, né, ligada à BBC, a Open University, né, na Inglaterra, né. Enfim, conseguimos financiamentos, projetos, e começou o núcleo de ensino aberto à distância com a universidade, e na época eu convidei o professor Oswaldo Sobrinho, que era o vice-governador e era também secretário da Educação do estado de Mato Grosso. E ele participou desse relacionamento que nós tivemos no Canadá, conheceu a experiência da Teleuniversité, e ele abraçou a ideia e nos deu um grande apoio também na universidade, e fizemos em conjunto, então, com a Universidade Estadual em Cáceres, a Secretaria Estadual da Educação e a universidade, isso que é uma realidade e hoje é uma referência no Brasil todo, esse núcleo de ensino à distância da Universidade Federal de Mato Grosso, não? Aí, ao longo dos 4 anos da minha gestão, com toda uma equipe extraordinária e maravilhosa como nós tivemos, a gente teve a oportunidade de expandir os cursos. Criamos o curso de comunicação social, criamos o curso de medicina veterinária, criamos o curso também de computação na universidade, né? Implantamos os cursos de pós-graduação, né? Mestrados na área do meio ambiente, né? Mestrados também na área pedagógica. Tivemos a oportunidade de expandir na agronomia também, curso de mestrado. Tivemos a possibilidade de deduplicar o campus em Rondonópolis, né? O espaço físico. Criamos a Universidade Norte Mato Grossense, em Sinop, né? Tivemos lá com o fundador da cidade de Sinop, o Dr. Enio Pipino, que nos fez a doação do terreno onde nós implantamos o Instituto Universitário Norte Mato Grossense, né? Que é uma realidade hoje também, está consolidado em Sinop, né? E, enfim, a TV Universidade, trouxemos a televisão, Canal 2, para dentro da universidade, conseguimos a sessão e fizemos uma homenagem ao Marechal Rondon. No dia do Rondon, nós dedicamos a ele os primeiros sinais da TV Universidade Canal 2, da Universidade Federal de Mato Grosso. Então foram muitas conquistas, e eu destaco também
né? Um momento de muita confusão no Brasil, um momento que nós assumimos que a inflação era de 80% ao mês. Então, todo o trabalho de planejamento era complicadíssimo, todo o trabalho que você tinha para estabelecer projeto, muito difícil, porque a moeda hoje valia X, daí a 20 dias ela perdia mais de 50% da capacidade de compra dela. Então, nós vivíamos, como você conviveu com isso, né? Nós vivíamos com aquelas taxas permanentes de conversão, disso e daquilo, de acompanhamento dessa realidade. E, ao mesmo tempo, também um momento, né, em que eu assumi a universidade, no dia 5 de outubro de 88, e no dia 20 de outubro de 88 eu assumi. No dia 5 de outubro estava implantada a nova Constituição no Brasil, né? A Constituição Cidadã de Ulisses Guimarães, né? E que ela dava aquela abertura extraordinária para novos procedimentos na forma política, na forma da tomada de decisão, né? E com uma grande esperança de toda a população em todos os segmentos, pelo que a Constituição traria de mudanças no seu bojo. E não era diferente na universidade. E eu percebi isso, né, antes até, no processo eleitoral da universidade, eu fiz uma chamada para, na universidade, nós íamos discutir a estatuinte universitária, ou seja, uma mudança do estatuto, para que, a partir daí, nós pudéssemos redefinir o processo de tomada de decisões dentro da universidade, né, através da mudança do seu estatuto. Então, ao mesmo tempo que havia uma Constituinte no Brasil, eu propunha, após a Constituição do Brasil, a estatuinte universitária. E assim procedi também. Fizemos a estatuinte, trouxemos aqui gente do Brasil todo, seminário, e discutimos e que culminou com um processo de reformulação de toda a estrutura universitária. Antigamente, você se lembra, nós tínhamos 5 centros e departamentos, né? E nós mudamos essa concepção, criamos as faculdades, os institutos, né? E ligamos esses departamentos diretamente a essas faculdades e esses institutos, e uma mudança de concepção também na formação dos conselhos universitários, do Conselho de Ensino e Pesquisa. Houve uma modificação geral e profunda na universidade e na sua forma de organização nesse período, né? Quero dizer também, num momento assim, importante, extraordinário da universidade, um assessor muito especial que conduziu a estatuinte universitária, né, que tem uma história na universidade, é o professor Severino Márcio Meirelles, né? O professor Meirelles eu o convidei para integrar a minha assessoria, né? Ele trabalhava na assessoria, ele conduziu o processo estatuinte e, posteriormente, ele me trouxe uma ideia que eu abracei a ideia, que ele foi o seguinte: nós estávamos num processo de mudança de presidente no Brasil e ele deu uma ideia de constituir um programa de debates com os presidenciáveis. E eu acolhi a ideia dele e imediatamente coloquei uma correspondência a todos os presidenciáveis do Brasil que viessem à universidade debater as suas propostas com a comunidade universitária e com a comunidade em geral. E aqui tivemos a oportunidade de receber o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, pelo PDT, que veio a fazer e discutir as suas propostas. Trouxemos o então senador Roberto Freire, deputado Roberto Freire, que era o candidato do PCB, né, para discutir as suas propostas também, numa ampla assembleia universitária, ali no ginásio de esporte. E trouxemos também o atual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, que era candidato à presidência da República, veio aqui também na nossa universidade, pudemos recebê-lo para debater todas as ideias dele, né? Aquele Lula de 89, que posteriormente mudou muito, né? O discurso do Lula de 89 nós temos gravado aí, inclusive com vários apontamentos. Ainda era aquele Lula sindicalista, que tinha uma ideia de governo socialista, que tinha algumas ideias assim, extraídas do que o seu partido, né, criado por ele próprio, mais um conjunto de pessoas, professava para o Brasil, né, um país socialista, né, enfim, dando calote na dívida externa, etc. e tal.
né? Aquele Lula que foi derrotado pelo Fernando Collor. Fernando Collor foi convidado também, mas ele agradeceu o convite porque entendia que no meio universitário era um público hostil a ele e ele preferia não discutir no meio das universidades. O Collor não veio para esse debate, né? O Collor ganhou a eleição, né? Posteriormente, logo que o Collor ganhou a eleição, nós tivemos aquela mudança extraordinária no mundo todo, né? Queda do Muro de Berlim, o esfacelamento dos partidos socialistas no mundo, né? A União Soviética esfacelada também. E, de repente, aquilo que era um sonho, que era uma utopia, revelou-se na prática, na realidade, como uma utopia só, porque o socialismo real ele não se configurou como viável, né? E, nesse sentido, o Lula que nós tivemos posteriormente a isso já foi dentro de uma outra realidade, já foi um Lula neoliberal mesmo, né, dando continuidade às políticas neoliberais do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, né? Bem, então, é isso que nós vivenciamos nesse período na Universidade Federal de Mato Grosso. E algumas coisas interessantes. Eu, como reitor da universidade, eu estava até relembrando, tive algumas coisas assim, Fernando, coisas assim do destino, né? Eu vou te dar um exemplo. No dia que caiu o Muro de Berlim, eu estava em Frankfurt, né, junto com Paulo Speller, assessor de Relações Internacionais, e Cláudia, minha esposa, né, recebemos a notícia da queda do muro, né, e aquela avalanche da população toda, né, aquela configuração. Eu estava em Frankfurt para pegar um voo 2 dias depois para o Brasil. E lá em Frankfurt, né, no dia seguinte à queda do muro, já acordamos com aquela enxurrada de alemães orientais, né, admirados com a riqueza, com a opulência, né, da Alemanha Ocidental, e aí os contrastes que você via, pessoas muito pobres, né, e admiradas com as vitrines que o mundo capitalista oferecia ali, os carros deles, aqueles carros soviéticos, Trebab, se não me engano, era a marca do carro, que algumas pessoas podiam receber, os altos funcionários do partido, ou um médico, né, enfim, dirigentes, eles recebiam um carro e era um carro só para a vida toda, né, eles tinham que ficar com aquele carro. E, de repente, aqueles carrinhos de tecnologia muito ultrapassada, estacionadas ao lado de Mercedes, Audi, enfim, aquele contraste extraordinário de uma Alemanha que ficou parada no tempo e de uma outra Alemanha que subiu, que cresceu. E eu estava lá, eu assisti e eu vi. E um detalhe interessante, Fernando, que logo que eu soube dessa queda do Muro de Berlim, eu procurei a estação ferroviária para ir a Berlim e participar juntamente com a população, com o povo, daquele momento histórico, né? Mas quando eu cheguei na estação ferroviária eu desisti, porque era tanto jovem, e aquela fila, aquele empurra-pua, todo mundo querendo um espaço dentro do trem, e que era impraticável, impossível, né, você tentar